O abençoado dia do sábado chegou. Hoje, vamos estudar a palavra de Deus com um sermão intitulado Nós seremos transformados. De acordo com o ensinamento da Bíblia, está escrito: nós seremos transformados do corpo físico, em que estamos hoje, para o corpo espiritual. E viveremos com Deus no céu para sempre, quando voltarmos ao eterno reino dos céus. Deus também nos ensina que Ele nos deu a lei da nova aliança para que possamos ser transformados. Quando obedecermos todas as leis da nova aliança fielmente, poderemos participar dessa linda mudança, ou seja, nossa transformação acontecerá. As pessoas dizem que para uma pessoa ser completamente transformada, o que ela precisa entender, entre tantas outras coisas, é o significado do amor. Sem compreender o quanto Deus nos ama, nunca poderemos viver uma vida santa e piedosa como um verdadeiro cristão. As pessoas que compreendem e conhecem o amor de Deus podem pregar diligentemente. As pessoas que conhecem o amor de Deus nunca hesitam em pregar o Evangelho e não param de crer e de seguir Cristo, não importa quantas perseguições, dificuldades e sofrimentos apareçam no caminho. Os santos da igreja primitiva testemunharam Cristo sendo crucificado na cruz. Através de todos os sacrifícios que Ele fez para nos perdoar de nossos pecados, eles compreenderam profundamente o seu amor. Por isso, eles se tornaram comida de leões ou até foram queimados como tochas humanas, desistindo de bom grado de suas vidas. Apesar da opressão dos tiranos romanos, eles não pararam de andar no caminho da fé. O motivo de sua fé ter mudado para uma fé absoluta, apaixonada e fervorosa foi o amor por Deus que existia dentro deles. Eles tinham esse tipo de fé porque compreenderam o amor de Deus. Hoje, vou lembrá-los brevemente de um antigo conto de fadas. Vocês conhecem um famoso conto de fadas chamado A Bela e a Fera? Havia um príncipe muito bonito. Porém, o príncipe era muito arrogante. Ele era altivo e egoísta, pensando apenas em si mesmo. Ele nunca tinha consideração pelos outros. Então, um dia, uma visita inesperada foi ao castelo onde o príncipe vivia. Ele não deu atenção para a visitante e até deu a ordem para expulsá-la do castelo. Porém, assim que ele deu a ordem de expulsá-la, ela jogou uma maldição nele, o transformando em uma fera horrível. Ele foi transformado em uma fera assustadora. Por causa da maldição que a feiticeira lançou sobre o príncipe e o castelo, todos os seus servos que moravam ali foram transformados em objetos como um relógio, uma chaleira e assim por diante. Para que o feitiço fosse quebrado, havia algumas condições. O príncipe tinha que encontrar alguém que o amasse e então ele tinha que aprender o que é o amor. A condição para que a fera pudesse ser transformada de volta em um lindo príncipe era apenas quando ele aprendesse a amar. Por causa de sua aparência assustadora, todos tinham medo. Não queriam se aproximar ou chegar perto do príncipe. Então, um dia, ele conheceu uma linda mulher chamada Bela. Logo depois, a fera e a Bela amaram sinceramente um ao outro, não importando como a fera parecia. Ao conhecer uma linda mulher chamada Bela, por quem se apaixonou, a fera aprendeu como amar alguém e também compreendeu o verdadeiro significado do amor. Como resultado, ele finalmente pôde voltar a ser um príncipe lindo, como ele era. Esse é o conto de fadas da Bela e a Fera. Embora seja um conto para crianças, eu contei a vocês porque ela se parece como uma simples história para nós entendermos e nos identificar com os ensinamentos da Bíblia, sobre como nossos corpos físicos de pecados
serão transformados em um momento, num piscar de olhos, e seremos transformados em corpos espirituais, a nossa aparência original. Para a nossa fé também, devemos compreender o grande amor do Pai Celestial e da Mãe Celestial, para que possamos ter uma graciosa e completa mudança em nós. Para sermos transformados, também devemos encontrar alguém que amamos. De acordo com as profecias escritas na Bíblia, Deus nos ensinou que seremos transformados de volta em anjos celestiais, que éramos no eterno reino dos céus. Porém, para essa transformação acontecer, devemos fielmente guardar a lei e os mandamentos de Deus de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Os fatores espirituais para que a transformação seja possível estão contidos em todos os mandamentos de Deus. Nem todos os santos da igreja primitiva tinham essa forte fé no começo. Porém, conforme eles aprendiam sobre Cristo e seguiam seus ensinamentos cada vez mais, eles compreenderam que Cristo foi sacrificado e derramou o seu sangue na cruz. Não porque ele fez algo errado, mas porque nós cometemos milhares de pecados no céu. Eles compreenderam que Cristo foi açoitado, humilhado e crucificado em nosso lugar, sofrendo silenciosamente para perdoar nossos pecados imperdoáveis. Já que eles compreenderam esse amor sacrificial, nada nesta terra poderia afetar a fé deles, não importando quais dificuldades, perseguições ou ridicularizações viessem sobre eles. Não importava quantas pessoas os chamavam de hereges e os caluniavam, nada podia destruir a fé dos santos da igreja primitiva. Portanto, através do sermão, nós seremos transformados. Precisamos nos perguntar: nós entendemos Deus corretamente e temos esse profundo amor por Deus? No momento que compreendermos o amor de Deus, uma mudança ocorrerá em nós. O príncipe, no conto de fadas, recebeu um feitiço e se tornou uma fera, mas ele foi transformado de volta em sua aparência normal, quando ele encontrou alguém por quem se apaixonou e entendeu o que era o amor. É o mesmo com a nossa fé. Não devemos ir habitualmente para Sião, pregar habitualmente ou orar habitualmente. O horário de oração é o momento de termos uma conversa com Deus. Se amamos Deus, o quão ansiosamente devemos esperar por esse momento? Não esperamos o horário desejando que ele venha o mais rápido possível? Pessoal, se vamos para Sião, conhecendo o amor de Deus, não devemos estar animados a vir aqui a cada sábado? Porém, se não temos amor por Deus ou se nosso amor por Deus esfriar, colocaremos como prioridade as coisas deste mundo do que o sábado ou outras festas solenes. Acharemos mais prazeroso fazer coisas terrenas e se encontrar com pessoas do mundo do que guardar os mandamentos de Deus. Quando o nosso amor por Deus esfriar, seremos como o príncipe, que foi amaldiçoado por um feitiço. A Bíblia consistentemente nos ensina o quanto Deus nos ama. Portanto, não devemos considerar o amor de Deus por nós apenas como algumas frases da Bíblia. A Bíblia é a carta de amor de Deus escrita para nós, para expressar o quanto Ele ama e cuida de nós. Deus não é quem deveria ter sido açoitado, atormentado, insultado e humilhado, não é? Mesmo que Ele tenha andado neste caminho de sofrimento por causa dos nossos pecados, consideramos Deus como o foco do nosso amor? Realmente o amamos? Quando alguém que você realmente ama te pede para fazer algo ou por um favor, vocês não se esforçam para fazer, colocando de lado milhares de coisas que vocês precisam fazer? Agora é o momento em que é necessário analisarmos a nossa fé outra vez e checar a temperatura do nosso amor por Deus.
Vamos para o Evangelho de João, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Deus continuamente nos ensina o quanto Ele nos ama. Ele nos pede para cuidarmos de nossos irmãos e irmãs, para termos o mesmo coração de Deus e que os amemos incondicionalmente, assim como Deus nos ama. Vamos ler a Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 33, juntos. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Já que o apóstolo Paulo entendia o amor de Deus, ele não tentou evitar em receber 40 açoites menos um, ou ser apedrejado, ou apanhar com varas. Ele enfrentou muitas dificuldades. Ele esteve com fome e estava em perigo nos rios e em perigo entre bandidos. Nenhuma dessas circunstâncias ou impedimentos importava para ele, porque ele compreendeu o amor de Deus por nós. O apóstolo Paulo se esforçou apenas para a obra de salvação da humanidade nesta terra, que era o que Deus queria realizar. Vamos continuar com o versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Já que ele tinha o objeto de amor, compreensão sobre o amor e coração de amor através daquele que nos ama, todos os fatores externos se tornaram nada para ele. Ele pôde superar todos esses fatores, os considerando como menos do que nada. Porém, sem o amor por Deus, é difícil para nós seguirmos a nossa vida de fé, vivenciando todas essas dificuldades. É muito doloroso e muito angustiante. Pessoal, se morrermos no lugar de quem amamos, não haverá dor nessa morte. Porém, se você enfrenta o que acredita ser uma morte injusta, uma grande dor será sentida através dessa morte, não importa qual tipo de morte seja. Está escrito aqui, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Vamos continuar com o versículo 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá fazer o quê? Nada poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Epístola aos Romanos, capítulo 8, claramente mostra a direção da fé que devemos tomar. Oramos no horário de oração todos os dias, guardamos o culto em cada sábado, e guardamos o culto do terceiro dia, bem como as festas solenes. Já que fazemos tudo isso, nós frequentemente pensamos, estamos fazendo a obra do Evangelho com obediência, de acordo com a vontade de Deus. Porém, fazer o bem apenas exteriormente não é a direção correta da fé. Nas parábolas que Deus deu a nós, há a parábola do trigo e o joio. O que existe entre o trigo? Deus diz que também há o joio entre ele. O joio parece o trigo por fora, mas está completamente vazio por dentro. Precisamos ter a fé estabelecida com o amor por Deus, pregar com esse amor, orar com esse amor
e fazer tudo em nossa vida de fé com esse amor. Se olharmos para os irmãos e irmãs com o mesmo amor que temos por Deus, poderemos animar todos os irmãos e irmãs. Se participarmos no sábado com amor por Deus, nosso coração vai vibrar de verdade. Porém, se repetirmos as atividades habitualmente, sem amor por Deus, e guardarmos o sábado apenas porque hoje é o 7º dia, estando atados pelos decretos e leis, não encontraremos nenhuma alegria ou felicidade em nossa vida de fé. Se pensarmos, eu realmente preciso ir para o culto de novo hoje? Eu quero descansar hoje. Não poderemos sentir alegria mesmo indo para a igreja. Se fizermos qualquer atividade sem o amor por Deus, em nossa vida de fé, não poderemos nos tornar mais que vencedores no final. Quando temos fé em Deus e amor por Deus, podemos ser mais do que vencedores, superando todas as dificuldades. Então, poderemos dizer, nada em toda a criação pode nos separar do amor de Cristo. Agora estamos saudando o outono espiritual, quando devemos colher bons resultados depois de percorrer o caminho da nossa fé pelo Evangelho. Porém, se estamos na forma de uma maçã, ou pera, ou trigo, mas não temos núcleo e nem grão por dentro, seremos apenas o joio, e isso será um grande problema. Esse resultado provavelmente acontecerá quando fizermos a obra do Evangelho, sem entender ou compreender o amor de Deus. Portanto, vamos construir a nossa verdadeira fé compreendendo o amor de Deus corretamente. O momento de orar é o momento de trocar mensagens de amor com o nosso Deus que amamos. Não devemos considerar Deus como um mago ao sempre pedir, Deus, por favor, resolva isso. Por favor, resolva aquilo, quando somente temos problemas. É claro, Deus tem o poder de resolver nossos problemas difíceis. Porém, devemos pensar sobre o quanto Deus ama a nós, pecadores. Além disso, devemos levar em consideração o quanto Deus tem estado angustiado. O quanto Ele se esforçou e como Ele deve estar desesperado no processo de nos permitir ouvir o Evangelho, nos guiar para a verdade e nos dar o perdão de pecados, para que possamos entrar no reino dos céus. Assim, podemos construir uma fé correta e permanecer firmes em Deus. Então, se não entendermos o amor de Deus, poderemos fazer parte do grupo de pessoas que serão transformadas num piscar de olhos ao soar a última trombeta? Precisamos pensar sobre isso também. Vamos para a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e, assim, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. De acordo com as profecias escritas na Bíblia, nesse glorioso dia, quando o Senhor vier do céu, dando a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, seremos arrebatados e nos encontraremos com Deus nos ares, para que entremos nessa graça e glória. Aqui, nesse versículo, está escrito, seremos arrebatados nos ares. Mas essa expressão de ser arrebatado está descrita como ser transformado, na primeira epístola aos Coríntios. Então, vamos ver a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, e confirmemos isso ao ler o capítulo 15, versículo 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção.
Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Mas o que acontecerá conosco? Transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vamos ver que tipo de mudança acontecerá lendo o versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. A Bíblia testifica que o nosso trabalho em Deus nunca será em vão. O que acontecerá ao ressoar da última trombeta? Está escrito: transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Também está escrito: nosso corpo mortal será transformado em corpo imortal, e o corruptível se vestirá com o incorruptível. Isso significa que teremos de novo a nossa aparência original. Existe uma variedade de fatores que podem nos transformar. Porém, o único fato, neste mundo que pode causar uma grande mudança em nós, é o amor. Sobre isso, vamos ver os ensinamentos de Deus na Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e, do que devemos nos revestir? Vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui Deus diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ou seja, devemos nos livrar da mentalidade corrupta, natureza terrena, de desejos mundanos e assim por diante. Deus também diz que devemos deixar nosso antigo ser com suas práticas e ser um novo ser. Isso não significa que devemos tirar a máscara de fera, assim como o príncipe da história, e ser transformados em nossa aparência original? Vamos todos ser aqueles que podem tirar a máscara de fera. Vamos para a Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, o que devemos fazer com o nosso antigo ser? Vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito, do vosso entendimento e, do que devemos nos revestir? Vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Para quebrar o feitiço que está em nós, a Bíblia nos ordena tirar nosso antigo ser, que está corrompido pelos desejos enganosos, e ser transformados de volta em nossa aparência original, como anjos celestiais, a obedecer fielmente à lei celestial que Deus deu a nós. Qual é a lei celestial que Deus deu a nós para todas essas coisas? É a lei da nova aliança. Quando Jesus estabeleceu a nova aliança, nos dando o pão e o vinho da Páscoa, Ele não disse: este pão é a minha carne e este vinho é o meu sangue?
Devemos ter em mente que Deus nos salva ao nos dar sua carne e o seu sangue. Não devemos participar da Páscoa apenas pensando: estou comendo um pedaço de pão e bebendo vinho. E eu guardo porque é um decreto de Deus. Claro, quando somos espiritualmente jovens, apenas nos importamos com os mandamentos. Porém, agora devemos também poder encontrar o profundo amor de Deus que está contido nos mandamentos. Esse evangelho apenas pode ir bem quando pensamos: como eu posso me dedicar à obra do evangelho, assim como o pai e a mãe se dedicaram a nós, e quando nos esforçarmos muito pelo evangelho. Assim, poderemos fazer parte do grupo que será transformado num piscar de olhos ao ressoar da última trombeta. Não é? Uma mudança não pode simplesmente acontecer em nós. Precisamos amar a Deus sinceramente do fundo do nosso coração. Por favor, lembrem-se que o horário de oração é o momento de conversar com quem você ama. O quanto vocês devem esperar ansiosos por esse momento de alegria. Mesmo se estivermos em uma situação onde alguém ao nosso redor nos calunia e nos ridiculariza por irmos para a igreja, nunca seremos abalados por esses fatores externos se tivermos amor por Deus. Está escrito na Bíblia: nem tribulação, nem nudez, nem espada. E nenhuma situação externa pode nos separar do amor de Cristo. Precisamos ser maduros e ter uma fé mais graciosa. Com essa fé madura e graciosa, no momento em que formos transformados, em um piscar de olhos, poderemos dizer com amor por Deus: o pai e a mãe cuidaram de nós e nos amaram muito. Graças ao seu imensurável amor, eu pude ser transformado assim hoje. Eu dou eternas graças e glória ao pai e à mãe por permitir que este pecador pudesse ser transformado em um justo. Hoje, neste sábado, vamos refletir sobre o amor deles de novo. E ter um sábado realmente gracioso, significativo, feliz e alegre com Deus Pai e Deus Mãe, que nós amamos muito. Esperando que vocês tenham recebido muita graça, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.